prezados e prezadas! Um alô para a galera do chapéu. Sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente a TV 1000, afiliada à TV Cultura. E mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia. E hoje contamos com uma convidada muito especial, uma fonoaudióloga, a Jane Feijão. Nos vemos após os nossos intervalos para percorrermos este belo caminho que é a cultura, a arte e a música. A Secob, Central de Cobranças, atua há mais de 20 anos para resolver problemas de crédito e débito entre empresas e clientes inadimplentes. Oferecemos ao cliente um serviço personalizado e uma equipe altamente qualificada em cobrança. Nossa missão é trazer soluções eficazes e eficientes com o mais alto padrão de qualidade e desempenho. A Secob está localizada à Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, União da Vitória, Paraná. Olá, Jane! Seja muito bem-vinda. Que alegria estar aqui com você. Você que tem um nome tão lindo que lembra a cantora Jane Birkan. E aí, tudo supimpa? Tudo maravilhoso. É um prazer estar aqui hoje nesse programa Nuances da Melodia com o Vlad. Agradeço a ele e cumprimento todos vocês hoje. Jane, voltando para a sua adolescência, como que você vislumbrou que a sua carreira profissional estaria na área da fonoaudiologia? Na minha adolescência, eu não vislumbrava a fonoaudiologia. Eu acho que eu estava muito mais envolvida com o cantar mesmo. E foi por essa afinidade com o cantar que eu acabei fazendo o curso de fonoaudiologia, mas até lá teve um percurso maior, porque a fonoaudiologia naquela época, na época que eu fiz o vestibular, era 1982, 81 para começar o curso em 82. A fonoaudiologia ainda estava muito no início, muitas 82? pessoas... 82. Hoje a gente está em 90 e quanto? Meu Deus, eu nunca lembro que ano que nós estamos. Pois é, e agora? Como é que você vai resolver 97, isso? 97, né? Não, então faz mais de 10 anos. Então, e eu fiquei, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei muito insegura de escolher fonoaudiologia. Na época que eu fui prestar o vestibular, um ano antes, eu morava em Brasília e eu não queria mais morar em Brasília. Então, um dos meus requisitos para escolher um curso superior era escolher um curso superior que não tivesse em Brasília. E aí, a fonoaudiologia eu pesquisei na época, eu cheguei a pesquisar, mas ainda acho que não estava nem legalizada como profissão. Então, eu acabei escolhendo o desenho industrial. E que, de certa forma, também relacionado à arte, né? Passei na prévia, depois fiz o vestibular, passei no vestibular e comecei então a estudar desenho industrial. E na época esse curso ficava no 8º andar da reitoria em Curitiba. Fui então para Curitiba. E era o mesmo andar onde tinham os cursos de comunicação visual e educação artística. Então era tudo muito dinâmico ali, as pessoas gostavam de fazer arte, de falar de arte, de expressar. E foi nesse meio que eu comecei a cantar mais. Então eu já cantava antes, eu estudava piano, e lá então nesse meio, vamos dizer, com artistas variados, eu cantava mais ainda. Isso em Curitiba? Em Curitiba, nos anos que eu estudei desenho industrial. Então eu fazia o desenho industrial e estudava piano na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, o piano clássico. Mas, claro, isso não ia dar certo, o desenho industrial não era a minha praia, né? E cada vez mais eu me envolvendo com a música, cantava em alguns lugares em Curitiba, conhecia esse meio musical, e então eu acabei desistindo do curso de desenho industrial lá no 3º ano e fiquei um ano inteiro só estudando canto e decidi fazer então o vestibular para
curso superior de canto no Belas Artes e para fonoaudiologia. E então, uma vez que eu entrei nos 2 cursos, eu, depois de alguns meses, optei em fazer a fonoaudiologia porque eu tinha um sério problema para as apresentações em público. Eu ficava muito nervosa. Chegava a chorar. Hoje você está nervosa? Um pouco. Ah. Claro, né? Não, mas você está em casa. Ah, ainda bem, né, Vlad? Então, acabei saindo do curso de canto, mas o que eu aprendi lá foi extremamente valioso quando eu comecei a entrelaçar com os conhecimentos da fonoaudiologia. Foi bem bacana, né? Tanto que depois de formada eu me sentia segura para acompanhar também cantores na busca do aprimoramento vocal. Mas ao mesmo tempo se abriu um leque de possibilidades para eu atuar em outras áreas. E uma delas que me acompanha até hoje é acompanhando crianças com distúrbios de comportamento, né? Crianças, por exemplo, dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, acabei me envolvendo bastante com essa área também. Você tem uma relação forte com a música, conforme já comentado. Você foi cantora, aliás, você tem uma afinação maravilhosa, né? Diga-se de passagem. Obrigada. E cantava nos bares, nas bodegas, nos respectivos anexos e também no coral do Guaíra, né? Você cantou. Sim, então cantei. Agora quero saber como foi essa parte, Jane ao microfone, sob os holofotes dos palcos. Então, na época, foi quando isso? Quer ver? 85, talvez 86, 87, mais ou menos nesses anos, abriram então um processo seletivo para formar o Coral Sinfônico do Guaíra. E eu me inscrevi. Aí teve lá o processo seletivo, eu entrei, e inclusive uma coisa bem interessante, o coral era muito grande, eles acabaram selecionando muita gente. E a grande maioria das mulheres queria ser soprano. Queria ser e poderia ser classificada para o coral como soprano. A minha voz não é nem de soprano, nem de contralto. Eu sou mezzo-soprano, que está no meio ali. Mas eu acabei indo com as contraltos, porque faltava contralto. Sempre todo mundo falta. só queria ser soprano. Né? Mas é a voz mais rara, contralto. Pois é. Mas então eu fiquei um tempo ali, também não fiquei muito tempo, porque eu tive que optar. Estava muito ocupada, né? Fono e canto e coral e tal, e eu tive que escolher. Mas cheguei a fazer, eu lembro que a gente fez uma apresentação em Porto Alegre e foi muito legal, porque daí ia toda a orquestra e todo mundo do coral, né? Então era um ambiente bem, bem bacana. Assim, né? E um pássaro me contou que você embalou algumas noitadas no Largo da Ordem. Ah, sim! Os barzinhos do Largo da Ordem, na época estavam bem alta, nem sei hoje como estão, porque faz tempo que eu não vou para Curitiba. Mas sim, cantava lá, qual era o London Pub, se não me engano. Tinha o Lancelot e o London Pub. E eu cantava lá MPB, né, que sempre foi a minha linha para cantar, era MPB. E Jane, quais foram as suas principais influências dentro dessa área do canto? Na minha trajetória, desde que eu me conheço por gente, né, e depois adolescência e jovem, adulta, eu sempre gostei muito de MPB. Eu gostava muito de Caetano, Gal Costa, Bethânia, Gil, né, os Doces Bárbaros, Chico Buarque. Então era por ali, era bem a MPB clássica, mas também gostava de Marina, gostava depois mais tarde a Cássia Eller, né? Jane, os profissionais da voz, não só cantores, mas palestrantes, ventrílocos e até mesmo apresentadores de TV, precisam se atentar à educação vocal. Quais os principais cuidados para a saúde vocal? Quando nós pensamos em saúde vocal, nós temos que pensar também na saúde do corpo em geral. Cuidar da voz
segue princípios muito semelhantes a cuidar do próprio corpo. Então, se eu tomar água o suficiente, me hidratar, né? Dormir bem, comer bem, ter atividades físicas, eu já tenho uma boa chance de ter uma boa voz, né? Agora, também evitar alguns maus hábitos que também interferem na nossa saúde geral. Não fumar, não beber ou não beber em excesso. E quando for usar a voz profissionalmente, aí saindo isso do comum de cuidar do corpo e cuidar da voz nessas linhas gerais, nós podemos falar que um aspecto bastante importante seria o aquecimento vocal. Ou seja, antes de usarmos a voz profissionalmente, podermos fazer um aquecimento vocal. Isso se faz produzindo alguns sons, produzindo movimentos corporais que façam uma descontração dos músculos do corpo que poderiam interferir numa voz mais bem colocada, né, mais bem produzida. Respirar, né? Respirar bem e de modo pleno. Então, aprender a usar uma respiração plena, mobilizando o diafragma, que é uma musculatura posicionada nessa região do abdômen. A posição do diafragma, ela é abaulada para cima, né? Então, a hora que nós inspiramos, a musculatura desce. A hora que nós expiramos, ela volta à sua posição original. Então, eu preciso, para que essa musculatura possa se movimentar, não ter nada pressionando o meu abdômen. E nem encolher a barriga e respirar só com a parte superior do corpo. Porque isso vai fazer com que eu tenha um tempo de expiração muito curto. E eu acabo, então, fazendo esforço para produzir a voz. Você pode indicar um exercício? Há 2 exercícios bastante simples que fazem uma diferença quando nós precisamos aquecer a voz antes de usá-la profissionalmente. São os exercícios de vibração de língua. Por exemplo, o que é a vibração de língua sem som vocal, e o que é a vibração de língua com som vocal. Esses 2 exercícios fazem com que haja uma vibração na região, então, da laringe e das pregas vocais, liberando a mucosa das pregas vocais e também aumentando a vascularização, promovendo assim o que a gente chama de aquecimento vocal. Dá também para fazer uma pequena variação tonal quando a gente faz a vibração de língua com som. Nesse caso, as pregas vocais se alongam e se encurtam, fazendo também um movimento para esse aquecimento ser efetivo. E é claro que eu não posso esquecer de falar dessa descontração da musculatura, principalmente do pescoço. Quando a musculatura está tensa, é como se a gente estivesse com uma gravata apertada, estrangulando nossa garganta. Então, alguns movimentos simples, como o movimento do não, fazer algumas vezes, o movimento da cabeça em direção ao ombro, o movimento do sim, bem amplo, levando a cabeça para frente, para trás e também circulando a cabeça, fazendo a movimentação completa para um lado, para o outro, né? Isso dá uma possibilidade de haver uma flexibilização maior da musculatura do pescoço e assim ficar numa posição muito mais agradável para você produzir uma boa voz, sem esforço. A voz, assim como o corpo, passa por transformações. A voz dos meninos fica uma oitava mais grave, a voz das meninas uma terça. Você poderia comentar que transformações são essas da voz infantil ao amadurecimento, do amadurecimento à classificação tímbrica, né? Sim, as crianças todas têm uma voz muito parecida, não é? Tanto os meninos quanto as meninas. Então, quando passam pela puberdade,
A voz então se modifica, como o Vlad falou, os meninos agravando até uma oitava, as meninas agravando até 3 tons. Isso acontece, claro, por causa da produção hormonal. E há também, por conta disso, um crescimento da laringe e um crescimento das pregas vocais também. De modo que, em toda a fase, completado o processo da puberdade, da adolescência, você tem uma estabilidade e você vai então descobrir realmente qual é a tua voz. Se na menina, sendo mulher, será uma soprano, ou uma contralto, ou mezzo-soprano, e no menino, se ele será um tenor, um baixo ou um barítono, que está entre essas duas classificações. Quando então vai chegando o processo de envelhecimento e os hormônios de novo, né, tem uma alteração nessa produção, aliás, existe uma alteração na produção hormonal, as vozes tendem a se assemelhar novamente. A gente observa nas pessoas mais idosas como às vezes é difícil dizer se se trata de um senhor ou de uma senhora falando, né? Agora, quanto mais nós conseguirmos cuidar da saúde em geral e fazer uso apropriado da voz, menos impacto essas mudanças do tempo farão na nossa produção vocal, na nossa qualidade vocal. Muito bem. Jane, você que tem propriedade para falar de uma forma mais técnica, que particularidades diferem a voz lírica da voz popular? O cantar de forma mais popular, o cantar uma música lírica, por exemplo. Eu tive uma trajetória curta dentro do canto lírico, mas de fato eu diria que no canto lírico existem algumas técnicas e uma forma de você executar o canto que levam você a usar um máximo de potencial, né? A questão da colocação da voz e da projeção da voz no espaço, ela é muito bem trabalhada, né? Você precisa ter um controle muito grande, inclusive da posição em que está a tua laringe, a glote, é uma coisa assim muito elaborada e que exige uma percepção corporal intensa. Eu acho que no canto popular há mais flexibilidade em relação a isso. Não existe, vamos dizer, um rigor técnico tão grande, embora sim, é interessante ter uma técnica. Mas, por exemplo, se a gente pensa na bossa nova, né, aquele cantar mais contido, mais sussurrado, mais introspectivo, isso seria inviável no canto lírico. No canto lírico você está num palco e precisa projetar aquela voz sem recurso, porque antigamente nem tinha o recurso do microfone, né? Então eu vejo isso, que às vezes mesmo com uma técnica comprometida, o cantor popular pode agradar o grande público e fazer um estilo único. Tem um fã do nosso programa que sabia que receberíamos uma fonoaudióloga e encomendou uma pergunta. Quer fazer para você. Jane, você canta no chuveiro? Às vezes eu canto sim. Lembra daquele filme do Woody Allen que ele tinha um cantor que só conseguia cantar no chuveiro? Fantástico. E daí começaram a levar um chuveiro para o palco. Fazer chuveiro no palco, né? Interessante, né? É bacana cantar no chuveiro, até a gente inventa, né? Inventa letra, inventa música, improvisa, tá tudo uma maravilha. Vamos falar um pouco sobre o seu trabalho atual, que você desenvolve com crianças que possuem síndrome do espectro autista, por gentileza. Eu me interessava muito e me interesso pela questão do cantar e da voz, mas também quando comecei a estudar a linguagem em si, a aquisição de linguagem e o desenvolvimento da linguagem infantil, eu me envolvi demais com esse tema. Hoje existe uma procura muito grande de pessoas com transtorno do espectro do autismo
e muitas crianças. Aqui na cidade eu atendo muitas crianças e eu poderia dizer que, embora sim exija um estudo todo particularizado e uma teoria que tem que estar imbricada muito bem com a prática, a arte e a música também fazem diferença nesse trabalho. Às vezes uma criança tem muita dificuldade de me olhar quando eu falo com ela, mas se eu canto, elas me olham, né? Então a música não deixou de fazer parte do meu trabalho, ainda que hoje a minha maior clientela não seja de pessoas que querem aprimorar a sua voz. Jane, que bacana você ter vindo aqui. Às vezes na faculdade de música nós estudamos o canto, mas não sabemos essas minúcias tão particulares do conhecimento do próprio canto, nos atemos à afinação, à partitura, e esses detalhes às vezes não nos são passados ou ensinados com tamanho conhecimento que você nos passou hoje aqui. E vamos para a nossa última questão agora, uma questão pessoal, para que você responda da forma que se sentir mais espontânea. Jane Feijão, o que é a arte? Esse conceito ele é muito subjetivo, eu diria, né? Não há um consenso. Mas se a pergunta é o que é arte para mim, eu acho que arte é uma criação que nos emociona. E ela nos emociona porque nos representa os nossos sentimentos, as nossas ideias. Quantas vezes a gente escuta uma música, ou vê um quadro, ou vê um filme e fala: nossa, eu não conseguia traduzir isso que eu estava sentindo, e é isso. E aí aquela emoção toma conta da gente, né? Para mim a arte é isso. Jane, muito obrigado. Opa, eu é que agradeço estar aqui. Calma, calma, calma. Para vocês ainda não acabou. Vocês ficam com um pouco de Jane cantando. Uma maravilha, uma voz lindíssima para vocês. Tchau. Que música cantar? Pensei que talvez eu pudesse voltar lá para o passado e cantar alguma coisa que foi muito significativo para mim. E essa música foi significativa, porque trazia aquela ideia de eu estar andando na rua e ouvindo alguém cantando. A música se chama Alguém Cantando, é uma música do Caetano Veloso, que foi gravada mais ou menos em 1977. Alguém cantando longe daqui, alguém cantando ao longe, longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir. Alguém cantando uma canção, a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de certo alguém que canta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração, de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado